Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Shalom, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Você está na Nova Chance Parauapebas, na nossa rede de casais amorosos. É uma honra ter você aqui conosco. Eu sou o Romário da Geisiane. E eu sou a Geisiane do Romário. E é uma honra estar aqui com vocês e nós vamos orar agora por esse momento e pela sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém, Senhor. Nós glorificamos ao Senhor, Deus, por esse dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, Jesus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor conduza, Pai, toda palavra que foi dita aqui, que venha direto do teu trono, do teu coração, que o Senhor, assim como falou conosco, tem trabalhado em nossas vidas, o Senhor possa falar com cada casal que assiste nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro e peço a tua doce voz, a tua doce presença seja conosco aqui agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você crê, diga assim: eu creio em nome de Jesus. Amém. Amor, nós temos aqui um assunto muito importante para estar falando com os nossos amigos, né, telespectadores, que é sobre comunicação, né? A comunicação, ela é muito importante no relacionamento. A comunicação, na verdade, ela é a base para todas as coisas que vão acontecer de bênção na sua vida. Sem comunicação não dá certo. Então, justamente esse é um tema que nós estamos trazendo hoje para ministrar sobre a sua vida. Eu creio que vai ser bênção de Deus sobre a sua casa, sobre o seu relacionamento. Então, não perde nenhum segundo, fique atento. Serão assim pontos rápidos que nós vamos falar, mas que são poderosos para a mudança na vida, no casamento, na história de vocês e no amor de vocês. Eu quero começar uma introdução junto com vocês, contando uma história de um homem que casou-se com uma mulher e muitos anos da vida dele, ele gostava de comprar algo quando vinha do trabalho, uma comida específica, e ele sempre, no meio do caminho, ele separava a parte que ele mais gostava e ele dava, quando ele chegava em casa, ele preparava a mesa e ele entregava a parte que ele mais gostava para a mulher dele. E aí, o tempo foi passando e isso aconteceu durante 40 anos de casados. Você imagina só, muito tempo. Só que a gente sabe que também os casamentos, os relacionamentos, ele tem às vezes seus conflitos. E nesse tempo, depois de 40 anos de casado, houve uma briga muito séria nesse casamento. E a mulher falou: olha, você não me valoriza, você não gosta de mim. Há 40 anos que você me dá uma parte daquela comida que eu nem gosto. Não é a parte que eu gosto que você me dá. Aí ele pensou: gente, eu passei 40 anos da minha vida entregando, pensando que eu estava entregando o melhor para ela, porque para mim era o melhor. Só que houve aí um erro de comunicação. E justamente todo problema vai iniciar com um erro de comunicação. Sempre vai ter um início com um erro de comunicação. É tanto que 50% dos divórcios que hoje acontecem no Brasil acontecem antes dos 10 anos de casados, porque
o principal motivo desses 50% de divórcio é justamente devido à comunicação. É por isso que, só pelo fato, né, de ser homem e mulher, já é um fato de sermos tão distintos, diferentes, já é um fato de se preocupar, o fato emocional, fisiológico, comportamental. Nós somos diferentes um do outro, né? É por isso que é importante tanto a gente falar o que gosta, o que não gosta, o que achou legal, o que não achou legal. E nós temos muito isso, né, amor? De falar um ao outro abertamente o que a gente gostou e o que não gostou. E essa parte é muito importante. Hoje os estudiosos, eles descobriram que a mulher ela tem mais massa cinzenta no cérebro do que o homem. A massa cinzenta é onde do lado direito do cérebro, onde existem os mecanismos da fala. Então, a mulher, você sabia que a mulher ela fala 250 palavras por minuto? Ela consegue falar 250 palavras por minuto, enquanto o homem ele fala 175. Então, por isso que a mulher ela fala mais, ela consegue falar muito, e muitas das coisas ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto ela fala ao telefone, ela atende o menino, ela dá comida para o menino, ela faz a comida ali, ela faz tanta coisa, ela presta atenção no que está ao seu redor, na conversa que alguém está conversando. Ela tem essa capacidade de gerenciar tudo isso, né? Já o homem, ele consegue fazer uma coisa de cada vez. Se você falar com ele enquanto ele está lavando a louça, ele está fazendo alguma coisa, ele está ali na TV, ele não vai saber tudo que ele não vai conseguir às vezes discernir tudo que você falou, porque ele já consegue concentrar em apenas uma coisa de cada vez. Não é regra, mas a maioria dos homens são assim. Então a mulher, ela fala, ela reflete, ela premedita, ela gerencia tudo isso, ela pensa antes, já vê as possibilidades. É por isso que as mulheres, hoje, estudos apontam que 70% dos divórcios são dados iniciativa pela mulher. Porque ela já gerenciou tudo, ela já analisou tudo, as emoções, já viu todas as possibilidades. Então, na comunicação não é diferente. Por causa de como somos, existe um abismo entre o homem e a mulher nessa questão fisiológica, emocional, espiritual, comportamental. Amém. E aí, isso é muito verdade, né? Isso a gente percebe, a gente vê isso claramente nos relacionamentos. E enquanto o homem ele emite esses pensamentos enquanto conversas, a mulher emite emoções. Enquanto o homem pensa, a mulher ela sente. Então, é por isso que o homem ele é muito objetivo nas coisas que ele faz. Ele age. Já a mulher, ela sente, ela se emociona, ela usa do coração, ela usa dos sentimentos. Então, eu creio que em algum momento da nossa vida como casado, da sua vida aí como casado, eu creio que em algum momentinho vocês tiveram aí existiu algum momento aí de dificuldade no diálogo, de vocês não se entenderem. Talvez houve algumas palavras que não foram colocadas ali de acordo, né, com o que o outro estava querendo, ou da forma como queria, um xingamento, uma palavra mais dura, uma palavra assim, sabe, onde você até sem querer você feriu a pessoa. Eu já contei esse caso que às vezes eu cheguei em casa e vi a bispa assim com a cara assim diferente. Eu falava, amor, o que está acontecendo? Não, você falou uma coisa para mim. Você falou uma coisa lá na mesa que a gente estava jantando que eu não gostei, aquilo não me agradou. E eu nem percebi, porque o homem ele é objetivo às vezes. E às vezes a gente não percebe e fere o outro por causa dessas palavras. Então, eu sei que isso, acredito que levou você de alguma forma, essas situações, levou você de alguma forma até sair do mesmo ambiente que estavam conversando. Não gostei, não vou nem continuar essa conversa. E você sai, você bate a porta, você abandona a pessoa, porque talvez
E talvez você até passou o dia sem falar, ou o mês, ou a semana sem falar com o outro, por justamente pela a comunicação houve ali uma quebra, então você nem quis dar continuidade a isso. Então, isso é muito forte, porque quando a gente não é escutado em casa, quando a gente não consegue exercer essa comunicação em casa, em algum lugar a gente vai achar alguém que vai nos escutar. E isso é um perigo, porque há uma tentação justamente nessa área, nesse ponto. Satanás, ele é esperto, ele coloca justamente pessoas ali no lugar certo para te, sabe, para ver, é alguém no seu trabalho, é o colega de trabalho, é o amigo de infância, é até o ex. Não, deixa eu ligar para o meu ex, deixa eu ver aqui. E aí, quando não se é ouvido em casa, você vai ser ouvido fora por alguém em algum lugar. Uma brecha, né? Abre uma brecha muito Satanás grande. agir. Sim. Então, as pessoas ficam pensando que às vezes o que sustenta o casamento é aquelas noites de sexo, é aquelas, sabe, aquelas Mirabolantes. o que sustenta o casamento é aquela pegada. Mas, irmãos, vou falar algo bem sincero para vocês. O que sustenta verdadeiramente o nosso relacionamento é ter uma comunicação sincera. Até na cama vai melhor quando você sabe o que o outro gosta, quando você conversa, quando você entende o outro. Então, esses casais que não se comunicam, eles vão dar brechas para Satanás de alguma forma agir. E sabe por quê? Porque todo mundo gosta de ser ouvido. Então, quando você não é ouvido em casa, você vai gostar de ser ouvido por alguém de fora. Então, teve um debate esses dias referente a justamente aos maiores especialistas da área da psiquiatria sobre depressão, sobre relacionamentos. E aí hoje a psiquiatria, ela entende que a depressão, ela é uma área da vida da pessoa. Em algum momento nós somos assim potenciais depressivos para a psiquiatria. Então ela diz que em algum momento da nossa vida nós vamos ter no mínimo um início de uma depressão leve. Então, você sabe por que isso é a psiquiatria? São gente que às vezes nem crente fala, porque nós temos nos afastados uns dos outros, e é isso que a psiquiatria faz. Por que entram pessoas, em algum momento vão entrar em estado de depressão, de tristeza, de isolamento? Porque justamente a pessoa se afasta do outro, é o pai que se afasta do filho, é a esposa que se afasta do marido. E aí, irmãos, não são crentes, e nem é a Bíblia que está dizendo. É justamente a psiquiatria que está vendo isso. Por quê? Porque a gente vive nesse tempo de individualidade. A gente, quando a gente discute, a gente discorda, a gente não resolve essas pendências que ficaram, sei lá, por causa de você falar alguma coisa, você abre um leque. Então, com certeza, em algum momento, existe um perigo, existe uma tentação de alguém, na verdade, existe o perigo da tentação de algum momento, alguma pessoa em algum lugar da sua história, no seu trabalho, ou algum amigo, para te ouvir, e aquilo que você em casa não ouve. E como Satanás age, né, na tentação. E a tentação, ela não é pecado. A tentação, ela existe para ser resistida, para ser vencida. Então, até Jesus, ele foi tentado no deserto, em Lucas 4. Satanás, ele de várias formas, ele tentou burlar o coração de Jesus, a fé de Jesus, provou a fé de Jesus, a intimidade de Jesus com o Pai. E Satanás faz muito isso em nossas vidas. Satanás, ele agiu com Jesus, transforma essa pedra em pão, pula desse abismo e manda os anjos, né, te pegarem, te salvarem. Ou se prostra, né, diante de mim. E se você de alguma forma está sendo tentado, tem se sentido tentado, né, em seu relacionamento,
nós queremos te dizer algo importante e forte. Você só consegue vencer a tentação pela palavra de Deus, não é sozinho. Não é tentando lá, né, eu vou resistir aqui. Às vezes você precisa fugir também, né? Fugir da tentação. A esposa, presta atenção nisso, esposas. Estudos dizem que a atenção do homem, ela é de forma concentrada. Ela dura somente 3 minutos. Se você está falando com seu esposo e falando algo importante e passou dos 3 minutos, é necessário você tocar nele. Amor, você está prestando atenção aqui? Chama atenção de novo. Você está me entendendo? Porque a concentração dele é mais ou menos 3 minutos. E não é só na sua casa que às vezes o seu esposo não presta atenção. Isso é uma natureza do homem. É algo dele. Então, às vezes você precisa tocar nele. Porque, por isso que o toque é tão precioso para o homem. Às vezes você vai lá, dá um beijo, dá um abraço. Você demonstra carinho para ele. De uma forma ele vai trazer isso de volta para você, a atenção para você, o carinho também, devolver aquele carinho para você, porque é importante para o homem. A gente pensa que não, mas é importante para o homem esse carinho também, esse toque, esse chamar, né, para você essa atenção. Então existem casais que adoecem ao longo da vida, porque não investem na comunicação. O exemplo de Isaac e de Rebeca, ele foi destruído. O relacionamento deles foi destruído por uma falha de comunicação. Porque Isaac mentiu para Rebeca, sobre Rebeca, e trouxe, né? Quando nós mentimos um para o outro, nós trazemos consequências terríveis, desastrosas, danos que não conseguimos revestir depois. Então, quando eu minto sobre o meu cônjuge ou para ele, eu crio uma lacuna emocional, um distanciamento. Você começa a não ter mais a confiança. E quando um relacionamento perde a confiança, é difícil. É difícil sustentar, é difícil resgatar. É possível em Cristo Jesus, mas é difícil. E o outro tem que conquistar aquela confiança novamente. Então, nós criamos essa lacuna espiritual que é muito difícil restaurar. Então, o que aconteceu com Isaac e com Rebeca? Eles começaram a se distanciar um do outro, ao ponto de eles terem preferências diferentes até nos filhos. Eles começaram a esconder coisa um do outro. Isso a gente vê muito nesses relacionamentos. Esconde um do outro, deixa de falar as coisas. Às vezes coisas pequenas, acha que é pequeno, um sentimento ou uma opção, né? Um pensamento, né? Uma sugestão, e esconde um do outro, e é aí que Satanás entra. Então, quando Rebeca ela engravida, ela preferia Jacó, Isaac preferia Esaú, e eles chegaram a alto distanciamento na comunicação um do outro. Que a Bíblia diz que quando ela queria saber algo que estava acontecendo, ela se escondia atrás da porta para saber o que estava acontecendo, porque eles já não se comunicavam, eles já não conversavam mais, eles não tinham mais uma comunicação eficaz. Então, quando ela queria saber algo, ela se escondia atrás da porta para saber o que o marido ia fazer, o que ia acontecer. Olha como chega, né, ao ponto. Eu não sei se você tem vivido isso na sua casa, de tipo, às vezes você não... na verdade, você talvez agora está percebendo que talvez vocês estejam distantes uns dos outros nessa comunicação. Talvez você, para talvez ouvir algo, você tem que se esconder de trás da porta. Talvez você tem que não tem essa coragem, não tem, ou perdeu essa comunhão, de dizer, não vou nem conversar porque não vale a pena. Então isso você precisa restaurar na sua vida em nome de Jesus. Em Gênesis capítulo 11 também vai falar justamente sobre a construção da Torre de Babel. E justamente Deus, ele intervém aquela construção, porque justamente o povo estava construindo aquela torre para poder chegar até Deus. Mas, gente, ninguém chega até Deus construindo torre.
a gente consegue chegar até Deus construindo relacionamento com Ele. Então, quando Deus percebeu que o povo estava só construindo torre, para chegar perto, nós vamos construir, nós vamos trabalhar para chegar perto de Deus, e o coração longe dele, ele diz, não, eu vou intervir aqui. E onde que ele intervém? Na comunicação. Então, a construção ela não foi mais para frente, porque enquanto um pedia o tijolo, ele trazia um cacho de banana. Enquanto um pedia a terra, o outro trazia o cimento. Então não foi para frente, a construção não vai para frente. Conseguiam entender ao outro as línguas, né? Não conseguiam Sim. se relacionar porque estavam um falando diferente do outro. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. O seu relacionamento só vai para frente quando você constrói uma intimidade com Deus em casal. E quando você individualmente tem essa construção com Deus. E quando vocês como casais se constroem assim com Deus também. Eu creio que quando Satanás ele quer destruir o relacionamento, quando ele quer quebrar, quando ele quer acabar, ele investe pesado na comunicação. Então, eu não sei se você algum dia na sua vida teve a experiência de a pessoa, o teu amado chegar para você, conversar alguma coisa, e você diz, não, perguntar se entendeu. Não, entendeu? Não, entendi, tudo bem. E você não entendeu nada. Mas você fala que entendeu. Ou seja, só para não criar confusão. Então, tipo, como que você está construindo essa comunicação? Ou você está construindo ou você está quebrando, você está desfazendo, né? Então, eu creio que, além dessas guerras que nós temos espirituais, nós ainda contamos com todos os desafios naturais do eu, de como eu sou, sabe? E das nossas facetas, dos nossos sentimentos, sabe? As mentiras que a gente conta, as tentações, as falsidades, o cinismo, o sarcasmo. Então, Satanás ele pega todas essas situações e agora, quando a gente se coloca isso diante de Deus, existe um cuidado. E onde que está esse cuidado? Nós temos que olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela, à luz das Escrituras, vai nos fazer mais que vencedor. E nós vamos falar aqui, para finalizar, 3 pontos que que são essenciais para a gente vencer através da palavra de Deus, e é um conselho muito forte para a bênção de Deus alcançar o seu casamento. Existem 2 versículos que a gente vai se basear, que está lá em Provérbios 25:11. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra em Provérbios 25:11, que diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Olha aqui. Glória a Deus. Olha que palavra. Assim como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então, eu quero trazer um conselho para as mulheres que têm essa capacidade de falar muito e ao mesmo tempo, né, e falar às vezes muita coisa, até a fala aguçada, né? Essa palavra que Salomão diz, assim como você confia, né? Assim como maçãs de ouro em salvas de prata, quer dizer o quê? Assim como você confia a sua oferta, o seu dinheiro, a casa do Senhor, que lá ela vai ser usada para a obra de Deus, para a manutenção, para aquele propósito, assim também é a palavra dita ao seu tempo. Ela é valiosa, ela é importante. Então, se você lembra, quando Nero ele pôs fogo em Roma, ele não pôs fogo em toda Roma, ele pôs fogo em um lugar, e aquele fogo se espalhou por inteiro. Causou uma destruição terrível em um lugarzinho pequeno. Assim, Tiago fala que o poder da língua tem esse mesmo efeito, esse mesmo comparativo como um fogo. É fácil de se espalhar, ele se espalha, ele tem o poder de machucar, de ferir rapidamente. E existe alguns componentes que nós podemos nos basear. Em Tiago 1, no verso 19, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir,
tardio para falar e tardio para se irar. Às vezes a gente troca. Falou o que pensa e depois que a gente quer ouvir. Depois que a gente vai ouvir. E aí às vezes não era nem aquilo. A gente tomou ações precipitadas, pensamentos precipitados antes de ouvir. Por isso que Tiago fala: todos sejam tardio para falar, tardio para se irar e rápidos, né, para ouvir. Amém? Amém. Tiago também fala algo muito forte. Na verdade, se você puder ler o livro de Tiago, são poucos capítulos e ele fala muito forte sobre essa questão de relacionamento, de fala, de postura cristã. Assim, são pontos que se você pegar para você, você vai vencer. E eu creio muito no que ele fala. Ele fala algo muito forte. Ele fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só que como nós ouvimos aqui, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E a morte e a vida estão no poder da língua. Então, esse primeiro componente que eu quero falar, de 3, nós vamos comentar aqui. O primeiro componente é o conteúdo do que você fala. Morte e vida estão no poder da língua. Então, esses dias a gente estava vendo uma pesquisa, né, que a gente deu uma lida, e essa pesquisa fala sobre a pergunta era: quais foram as palavras que mais te machucaram? De onde elas vieram e tal. E as pessoas começaram a dizer as palavras que machucaram, que foi: você não presta, você é feio, gorda, você é uma péssima mãe. E aí eles perguntaram: de onde veio essas palavras? Se espante comigo, de novo. 99% das palavras e do ambiente que veio para machucar de alguma forma veio de dentro do seio da família, de dentro da casa, do cônjuge, do pai, da mãe, do relacionamento próximo, do seio familiar. Então, é justamente onde a gente deveria estar mais protegido, de onde a gente deveria ser mais feliz, de onde a gente deveria ter mais palavras de amor, de carinho, de incentivo. Então, é o conteúdo. Cuidado com o conteúdo. Será que às vezes o que você falou, assim como o Tiago fala, gerou vida na vida do seu amado? Gerou vida? Será se você vai gerar aquilo que você tem no seu coração, vai gerar, né? Será se você magoou de alguma forma, em algum momento, o seu parceiro nesse tempo de caminhada juntos? Que, irmãos, é difícil. É difícil caminhar junto. A gente viu, o fisiológico já é totalmente diferente. O homem faz pipi de pé. Né? É tudo diferente. A mulher é emocional. Né? Então, gente, antes de você falar, preste muita atenção nisso. Você pode até rir quando eu falar isso, mas antes de você falar, analise o conteúdo do que você vai dizer. Sabe por quê? Você pode até dizer: mas bispo, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, a minha criação não foi assim para mim pensar antes de estar falando alguma coisa. Então, querido, se você não tem tempo para pensar antes de falar, você vai ter que ter tempo para orar, para tentar sarar e curar coisas muito fortes que vão acontecer no seu relacionamento. Talvez você vá pagar um preço muito alto para tentar restaurar algo que você poderia, à luz da palavra de Deus, está ali curando e tratando, já gerando vida desde o início e não morte. Então, olha como que seria tão diferente se nós falássemos essas coisas: olha, eu te amo, olha, vai dar certo, olha, eu conto com você, nossa, você é uma joia preciosa, amor, você pra mim é tudo. Já tá aproveitando aqui, irmão, já né, esquenta. Então, sabe, você é tudo pra mim, eu não sei viver sem você. Olha, eu tô junto com você pro que der e vier, eu não te abandonarei, nós estamos juntos nessa guerra. Então, olha a diferença. Eu tenho um testemunho para falar sobre isso, que o Espírito Santo me lembrou, que já chegou vezes do bispo de eu ter falado para ele não fazer algo. Talvez você se identifique aí, mulher, de você ter falado assim, de você ter falado do seu marido assim: amor, não faz isso, porque eu acho melhor que é isso, porque nós somos auxiliadora, né, dos nossos cônjuges.
Assim como a palavra nos direciona para sermos. E aí talvez você falou, amor, não faz assim, assim é melhor, eu acho que assim vai dar mais certo. Aí ele foi lá e fez da outra forma que você tinha falado. Fez da forma que ele queria. Gente, na hora, e aí deu errado. Deu errado e você já sabia que ia dar errado. E aí na hora dá aquela vontade assim de falar, eu te falei, eu te disse, eu te falei para você não fazer isso, eu te falei para você fazer da outra forma. Mas aí que entra a sabedoria. Que entra esse ponderamento de o conteúdo, da forma que eu vou falar, do jeito que eu vou falar. Tem tudo dá vontade de falar tudo isso, né? Eu te falei, uma coisa que você tem que tirar da sua vida, você relacionar, que quer ter um relacionamento saudável, um relacionamento feliz e de sucesso, tire. Esse eu te falei, eu te disse, não era para você ter feito isso, você é um burro, você é um jumento, você é isso, você é aquilo. Não, e mesmo que por dentro você esteja com vontade. E aí, por várias vezes eu falei, por mais que por dentro eu estava querendo falar outra coisa, eu falei, amor, tudo bem, a gente vai fazer de novo, a gente vai comprar outro. Por mais que ele estava zangado com ele mesmo por ter feito, né? No interior dele, ele estava zangado com ele por ter feito e ter dado errado. Então, eu não... mas eu gerei vida nele, porque ele já estava estressado com ele. Se eu vou lá e lanço palavras, lanço coisas, aí gera um conflito. Gera um conflito e aquele conflito, uma coisinha pequena, por causa de falta de sabedoria, né, na comunicação, e pode gerar frutos irreversíveis no relacionamento, né? Amém. Vou deixar o segundo ponto com você, do componente. O segundo componente dentro dessa comunicação eficaz para o relacionamento de sucesso é o tom de voz. Diga comigo aí, o tom de voz. Dependendo do tom de voz que nós falamos, ela pode mudar totalmente o sentido, né, da palavra, o sentido daquilo que nós queremos expressar para o outro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Amor, pega para mim esse controle, por favor. Ou eu posso dizer assim para ele: amor, pega para mim esse controle aí, você não tá vendo não? Aí, ó, mexe nisso aí. Até se assustou aqui, que eu não sou de brigar. Não sei nem brigar, né, amor? Então, a forma que eu falo, o tom que eu falo, ela pode dizer muito ou pode dizer ao contrário do que eu realmente estou querendo falar. Então, é por isso que a Bíblia diz em Efésios 4, depois você lê Efésios 4, é lindo. A Bíblia fala que em Efésios 4 que é longe de vós toda gritaria. Ele fala várias coisas, né? E uma delas é a gritaria. Então nós temos que ter o cuidado dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, nos nossos relacionamentos. Cuidado com a gritaria. Porque existe casais que já discutiram, que nós já discipulamos, discutiram, e eles disseram assim: eu tive que gritar porque ele não me ouvia, eu tive que gritar porque ela não me ouvia, porque ela não estava me escutando. E geralmente, com os de fora, nós temos a capacidade de sermos ovelha para os de fora, e dentro de casa a gente é leão, a gente é cachorro do mato, valente, cachorro doido. E de fora a gente trata com o maior carinho, com o maior amor. E os de dentro de casa a gente trata muitas das vezes com arrogância, com gritaria, com falta de respeito, né? E a gente precisa cuidar disso, porque em certas situações a gente pensa que por fato de ele ser o meu cônjuge, eu posso falar, nós sermos íntimos, eu posso falar o que eu quiser, o que tiver no meu coração, o que tiver na minha cabeça, minha vontade de falar, eu vou falar, e ele tem que me ouvir porque ele é meu cônjuge. É meu, vou soltar os cachorros. Vou soltar os cachorros. E tem coisas que às vezes a gente não fala para os de fora, mas a gente fala para os de dentro. E a gente tem que ter esse cuidado. Nem tudo que a gente pensa, a gente precisa falar. E assim, às vezes a gente precisa falar o que a gente pensa, mas o tom, a forma, tudo diz, né, ao respeito. E às vezes, talvez se você criou conflitos dentro, ou você viu conflitos gerados dentro do lar por causa do tom, por causa da forma que se falou, né? Então nós já aprendemos aí, o conteúdo é importante daquilo que eu estou trazendo,
o tom de voz, dependendo de como eu falo, da forma como eu falo, vai gerar vida ou não. E o último ponto é justamente a comunicação não verbal, aquilo que a gente não expressa com a língua, mas com os nossos gestos, né? Sabe aquele gesto que aquela cara que você faz, às vezes você está falando com outro, você está assim, sabe, fazendo chacota, cansado, não fez nada, mas quando você começa a falar, a pessoa cansa já vem você, né? Tipo assim, uma linguagem não verbal. Então, na nossa vida, a nossa vida, na verdade, ela já está rodeada desses ritos não verbais. Por exemplo, quando tem muita gente que chega na igreja, ela vai e se ajoelha. Quando você vai orar, você fecha os olhos. Eu acho, toda vez que eu vou orar com a minha filha à noite, que a gente vai orar com a nossa filha, a gente fala assim, junta a mãozinha. Aí porque ela já entende, vamos orar, filha? Vamos. Aí junta a mãozinha, ela já sabe que ali é o momento de orar. É um rito, é uma linguagem não verbal. Talvez aquilo que a gente está construindo no coração dela, fisiologicamente ali, isso vai ser pro resto da vida dela. Talvez quando ela for orar, ela vai juntar a mãozinha ali à noite, porque é algo que a gente já tem buscado juntos. Então, por que essas linguagens não verbais podem ser problemas para a nossa vida? Porque de alguma forma esse tipo de comunicação, ela vai ferir o outro. Quando você vira as costas, quando eu chego para falar algo muito importante e você não dá atenção, vira as costas, você mexe, você está falando algo assim, que você está precisando de atenção e o outro está lá no celular, mexendo, e você, ei, preste atenção, estou falando com você, eu queria falar algo muito importante. Você, pode dizer, estou te ouvindo. Sabe, é uma linguagem não verbal que isso vai afastando o nosso relacionamento. Por quê? Porque a comunicação está sendo quebrada, está sendo, sabe, você vira as costas, você mexe no celular, talvez você nem perceba. Mas não dá valor, né? Como se você não desse valor aqui. Mas quando você faz isso, você está desonrando o outro. Quando você talvez não olha no olho quando o outro precisa, você está desonrando. Quando você vira as costas, você desonra o outro. E a pior coisa que tem é alguém que você poderia estar levantando, construindo, você está quebrando, arrancando os pilares e desonrando essa pessoa. Então, por mais, irmãos, importante que o dinheiro seja, que os bens que você tenha, sabe, é da minha responsabilidade entender que o mais importante é essa comunicação, é eu ter um conteúdo para falar, é eu ter um ponderamento na minha voz, no meu tom de voz, e dessa forma eu expressar nos meus gestos também uma honra para o meu parceiro. Talvez você em algum momento perdeu na sua fase, na sua vida, ou pelo nascimento dos filhos, ou pelo trabalho que está muito puxado, ou pela promoção. Foi uma bênção a promoção do seu trabalho, mas aí te sugou tempo, e aí você não tem tanto tempo para se comunicar, até com seus filhos, com a sua família. Eu quero convidar você, nesse momento, a você, nessa rede de casais amorosa da Nova Chance, você pegar na mão do seu cônjuge, você chegar para perto dele agora, aí de alguma forma, eu não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, se é hoje na rede da família especial, ou é em outro horário, mas nesse momento, chame o seu cônjuge agora para o seu lado, para perto de você, e enquanto nós ministramos uma canção sobre a sua vida, eu queria que você recebesse de Deus e pedisse perdão por aqueles momentos que você deixou de se comunicar, por aquelas falhas, pela forma como você falou. Em algum momento a gente foi falho. E esse é o momento de gerar perdão, de gerar cuidado de Deus sobre a vida dele, sobre a vida de vocês. Eu creio que Jesus e o Espírito Santo de Deus, ele vai aí no meio de vocês
e vai estabelecer a bênção do Senhor, a cura, o cuidado, em nome de Jesus. Aquilo que te feriu vai ser gerado cura agora, porque o perdão, ele libera essas áreas. Amém. Feche os seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar um com o outro. Se abraça se for preciso. Em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos e ficar junto. Abrace. Escute essa canção. Se for preciso, libere o seu coração. A gente às vezes não pensa no que diz, e às vezes menos ainda no que faz. É assim, vida dois não é tão fácil. Mas nunca é tarde pra se arrepender e aprender com Jesus ser melhor pra você. Eu prometo fazer de tudo pra te merecer. Não deixe que o dia a dia venha ofuscar o nosso amor que é tão lindo. Vamos cuidar. Sei que não sou perfeito, mas amor, eu amo você. Me perdoa, eu te amo. Se algum dia eu te magoei, me abraça, pois minha vida não tem graça se não tenho você. Eu te amo, me perdoa. Eu não quero te fazer sofrer. Jesus, Senhor, nós oramos por cada casal, Pai, nessa hora. Traz, Deus, a restauração, a vida, a graça do Senhor, o favor do Senhor. Que eles possam permanecer unidos, de mãos dadas, Deus, nas adversidades, nas conquistas. Que haja perdão, que haja cura, que haja restauração, meu Deus. Que essa noite seja uma noite de renovo, uma noite de vida, uma noite que eles possam se tornar e retornar a verdadeiros enamorados, namorados. Pai, em nome de Jesus, vem, Deus, trazer a restauração necessária sobre cada um. Em nome de Jesus, restaura, Pai, renova, prospera. Abre as portas necessárias para cada lar, para cada família, representado agora, meu Deus, em nome de Jesus, que sejam guardados no Senhor, que sejam livres de todo mal, de tudo que ficou para trás, possam ser assim como o Senhor, lançar fora no mar do esquecimento todo o pecado, toda lacuna que fizemos um para com o outro. Deus, em nome de Jesus, que haja um tempo de renovo, um tempo de graça, um tempo de vida, Pai. Em nome de Jesus eu oro e peço a bênção do Senhor, que a comunicação deles venha ser eficaz e que eles possam prosperar em tudo que eles fizerem, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Shalom. Sejam agora restaurados na comunicação, em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom, shalom.